Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, pouco tempo atrás eu trouxe o vídeo aqui de um AirPods falso, uma réplica, uma cópia, inclusive eu tô deixando o linkzinho nesse card e aí você pode pausar esse vídeo e ir lá dar uma olhada. Mas hoje o questionamento que fica é o seguinte, com tantas marcas produzindo fones nesse padrão, você realmente precisa de um AirPods falso? Precisa mesmo? Hoje eu tô trazendo aqui esse fone. Esse aqui é o KIXIWAI. E eu não sou mineiro, é KIXIWAI mesmo. KIXIWAI, esse aqui é o modelo T11, um modelo que dá pra ver que é bem parecido com os AirPods e que promete trazer muita coisa de interessante. Entre eles um aplicativo próprio para gerenciamento do fone e um som com driver duplo híbrido, ou seja, um fone ruim ele não é. Isso tudo por um preço também que é bem camarada. Começando aqui pela caixa, já dá pra ver aqui logo de início a foto do fone. As especificações estão boa parte em chinês, mas a gente tem aqui a questão do Bluetooth, entre outras coisas aqui que eu não vou saber traduzir o que é. Logos da KIXIWAI. Tem aqui, ó, QR Code para aplicativo, entre outras coisas. Tá tudo mais em chinês, né? Mas dá pra ver aqui o principal, que é uma caixinha muito parecida com os AirPods Pro. E também o modelo do fone, que segue bastante nesse padrão. Então eu vou só chamar a vinheta e logo na sequência a gente já volta para passar a peixeira na caixa e abrir esse bonitão aqui. Vamos lá? Então galera, antes de passar aqui de tirar o meninão da caixa, eu quero só trocar uma ideia com você. Você que tá aí de passagem pelo canal, às vezes caiu aqui de paraquedas, tá vendo o seu primeiro vídeo? Acontece, assim como eu já trouxe esse garoto aqui que estou trazendo hoje, já trouxe vários outros fones Bluetooth, então tem muito acessório para smartphone e muito fone também. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, é só esse botãozão vermelho que tá aqui embaixo, que você aperta e dá uma força imensa para que eu possa continuar produzindo conteúdo. E aproveitando que você vai dessa passada lá, dá uma apertada no badalo, aperta o sininho, aí você não perde nenhuma atualização que eu fizer aqui no canal. Então, vamos começar, vamos passar a peixeira aqui no bichão. Olha aqui, ó, tem um grampozinho aqui, já vou passar aqui que a gente já consegue abrir. Pronto, vamos lá. Aqui dentro da caixa vem uma proteçãozinha de plástico. As coisas estão vindo muita coisa aqui atrás, né? Mas não tem mais nada na caixa. Aqui na frente a gente tem a caixinha do fone, junto com os dois fones. Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado, só pra gente ver o restante das coisas. Aqui tem um kit de borrachas, olha aqui, ó, dois tamanhos diferentes. O médio deve vir no fone, né? E aqui geralmente vem um menor e um maior. Aqui a gente tem um cabo tipo C, olha aqui, carregamento. E aqui a gente tem o tal do manual de instruções que vocês nunca leem. Esse daqui é grandinho, hein? Parece um livro, garotão. Mas olha aí, grande. Vamos ver se precisa, né? Pelo que eu vi, o aplicativo parece ser bem intuitivo. Mas, passando para a parte que interessa, dá para ver aqui, começar pela caixa. A caixa vem na proteção de plástico. Deixa eu tirar aqui. Logozinho da KIXIWAI aqui em cima. No fundo, o botãozinho lembra bastante, né? A caixa dos AirPods. Aqui embaixo, entrada tipo C para carregamento. Na frente, isso aqui é um indicadorzinho de bateria, tá? A caixa tá aqui. Quando você abre já fica verde, ó. Procura conexão. Bom que parece que veio carregado. Passando adiante, temos aqui os dois fones. Fone naquele padrão AirPod Pro mesmo. Inclusive, tá piscando aqui, o fone tá procurando conexão. Mas eu vou aproveitar que os AirPods Pro falsos estão aqui do lado e vamos aqui já fazer uma pequena comparação. Desse lado aqui, tô pegando o lado errado, mas olha aí. Vê se não parece os dois. Deixa eu trazer para a câmera de cá que fica melhor. Olha aqui os dois juntos e vê se esteticamente eles não parecem pra caramba. É basicamente o mesmo modelo, olha aí. Parece bastante. Inclusive eu gostei muito desse menino aqui, né? Apesar de ser uma falsificação, gostei bastante. E esteticamente, o nosso garoto KIXIWAI, ele segue esse mesmo conceito, né? Parece bastante fisicamente. Então, tem uma proteçãozinha de plástico aqui, né, no fone. Deixa eu
do mesmo jeito que veio na caixa. Eu vou só colocar aqui dentro da caixa os dois, né, para poder a gente ver se acontece algo, sei lá, estranho, diferente, mirabolante. Mas, pelo visto não, ele só começa mesmo a carregar. Acende a luzinha aqui, ó, não sei se está dando para pegada aí, uma luz vermelha. Isso aqui deve ser um indicativo de que está carregando. E aqui, olha aí, caixa no nível máximo de carga, verdinho aparecendo K no alto. Então agora com o unboxing feito, vamos fazer a conexão aqui com o celular. E esses fones aqui, eles têm um negócio interessante que é o aplicativo próprio da KixiWai. Então a gente vai dar uma olhada nesse aplicativo também. Vamos ligar o Bluetooth aqui para procurar. 6h30 depois. Já apareceu na busca, rápido. Prontinho, já está conectado. A conexão desse fone aqui, ela tem que ser feita primeiro com o celular, para só depois você abrir no aplicativo. Então agora com ele conectado, eu vou tirar, vou deixar ele aqui um pouquinho do lado de fora da caixa. E a gente vai dar uma olhada aqui no aplicativo. Vamos ver o que é que ele traz de interessante. Prontinho, agora já aqui com o aplicativo devidamente logado, né? Parece que aqui eu tenho que procurar um dispositivo, então vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho aqui o T11, já apareceu, olha. Tá procurando, vamos abrir a caixa aqui para poder ver. Eu coloquei um fone aqui dentro e já apareceu, né? Vamos colocar o outro aqui. Pronto, aqui, ele já tá dando, inclusive, até a bateria dos fones. Meu Deus do céu. E morreu! Agora eu vou abrir a caixa, tirar os fones. Você vai perceber que ele já começa a mostrar aqui o nível da bateria. Essa caixinha já parece ser um pouco chata porque fecha muito aqui. Pronto, agora sim. Vou tirar os fones aqui da caixa. E olha que interessante que é esse aplicativo. Aqui você tem configurações para cada lado do fone, para 2 toques e para 3 toques. Então, por exemplo, você tem aqui a configuração. Eu não sei porque aqui está bloqueada essa parte de play e pause, porque geralmente isso aqui vem permissivo, né, de você fazer a configuração. Mas, por exemplo, você troca aqui 3 vezes, ele está dando aqui para aumentar o volume do lado esquerdo. Mas quando você troca, você tem várias opções. Então você toca 3 vezes e aí você pode escolher aqui qual ação o fone vai tomar quando você dá um toque triplo. Isso aí em cada uma das orelhas. Então dá para você personalizar bastante de acordo com o seu uso. Aqui a gente tem embaixo a opção de equalizador. Ele vem por padrão, sem nenhum tipo de personalização, uma linha totalmente reta, mas ele tem algumas opções aqui pré-definidas para você equalizar o som. Inclusive, tô olhando aqui e já não gostei. Tem aqui, ó, pop, tem um grave, rock, soft, classic. Não tem um forrozinho, não tem um piseiro, não tem um pagodão baiano. E aí, como é que eu vou escutar Barões da Pisadinha? Não tem um modo pra mim, não gostei. Mas, no geral, tá bem servido, né? Tá bem servido. Dá pra você fazer até uma equalização sua mesmo, personalizada. Ele tem aqui um modo de personalização interessante. Passando aqui adiante, a gente tem a opção do modo game, que é o modo de baixa latência para jogos, né? Você tem uma resposta mais rápida. Versão do firmware que você pode atualizar aqui para você resetar o padrão de fábrica, deletar aqui os registros de pareamento, né? Então você basicamente resetar seu fone. E o aplicativo é basicamente isso daí. Gostei do aplicativo? Sim, gostei. Bem organizado, dá opções para você fazer. O fone em si, ele é bem bacana, ele dá muita opção de personalização. Isso aí em conjunto com o aplicativo, né? Sem um aplicativo ele não seria capaz. Então, pelo menos nessa primeira parte, ele funciona muito bem. Os dois se conversam muito bem. E é legal você poder escolher o que fazer com o seu fone. Porque tem alguns, por exemplo, que quando você dá 3 toques, ou 2 toques, tanto faz, ele chama o assistente de voz. Mas, pô, tem gente que simplesmente não usa isso pra nada. Então é um botão que fica inútil para aquela pessoa e que nas mãos de uma aparelhagem dessa aqui, ganha uma sobrevida. A pessoa que está usando, ela ganha novas possibilidades. E o que a gente quer quando a gente adquire um aparelho desse é justamente isso, possibilidades. Se a gente não quisesse isso, a gente não precisava estar comprando um sem fio. Podia estar comprando naquele fone normal com fiozinho e tal. E aí tem que se embolar com fio, tem essas coisas todas. Então isso aqui tudo são possibilidades para facilitar. Tá de parabéns por enquanto. O fone ele tem um isolamento de ruído bem básico. Eu vou colocar ele aqui na orelha, né? Bora ver aqui. Ele encaixa bem, né? O isolamento de ruído dele não é ativo, pelo menos não parece, né? Parece ser providenciado mais pelas borrachas.
as borrachas, elas escorregam um pouquinho na orelha, dão uma escorregada. Esse daqui, por exemplo, ele tá dando uma saída aqui do ouvido, mas, né, tem borrachas de 3 tamanhos diferentes, então provavelmente a menor borracha encaixa melhor comigo. Como eu já tô por aqui, vou continuar usando ele aqui mesmo e vamos ouvir música, né? Vou colocar um sonzinho aqui para tocar para poder a gente ver como é a qualidade sonora, né? Eu queria até passar para vocês, vocês não vão poder ouvir o vídeo, mas a gente vai ver. Eu vou tentar passar do meu ponto de vista para vocês e espero que meu ponto de vista esteja minimamente correto sobre o que está se passando, né? Vamos lá. Caramba, gostei. Os graves são bem presentes. Na verdade, esses fones, né, com drivers duplos, eles estão um pouco acima. Muitas vezes a gente ouve, por exemplo, um som de um Redmi AirDots ou de um Halo GT1 Pro, aqueles fones mais básicos da Halo, né, até um GT1 XR, e eles são fones de driver único, e muitas vezes a gente já ouve o som e a gente percebe que é um bom som, porque são bons drivers, né? Então é um som claro, é um som ali que a gente acha potente, mas quando a gente coloca um desse, tem um driver a mais, né? Esse aqui são drivers híbridos e tal, mas tem um driver a mais, são 2 drivers. E, cara, faz uma diferença enorme no som. A diferença entre você ouvir o som num Redmi AirDots 2, GT1 Pro, e você ouvir o som nisso aqui é gritante. Grave, muito presente, muito forte, até um pouco abafado, achei, mas de boa qualidade, sons limpos. O agudo ele não é tão puxado assim pro agudo, mas ainda assim você consegue entender muito bem. É diferente, por exemplo, de você pegar um fone, um KZ10, que é um fone que eu tenho aqui, e que é um fone que tem 5 drivers de cada lado. É diferente, né? Então a gente não pode cobrar, até porque a faixa de preço não permite, né, gente? Esse fone aqui é um fone que no Brasil ele vai sair ali a coisa de R$250 no máximo, não vai passar disso. E o KZ10 é um fone ali de 500, 600 reais, então não dá pra comparar. Mas, cara, gostei do som do garotão aqui. E fora a parte sonora, todas as configurações dele são feitas pelo aplicativo. Vocês podem ter visto lá no vídeo dos AirPods Pro falsos que ele tem alguns controles personalizados, mas aqueles controles ali são por conta de ele ser reconhecido aqui como um aparelho da Apple. Então tem toda essa coisa de integração com iPhones e tal, e se você usar no Android ele vai conectar normalmente, porém não vai ter tanto controle assim para você fazer. Os controles vão ter que ser feitos diretamente no fone, mas esse garoto aqui, ele tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Então você faz os ajustes todos no aplicativo, tanto a parte de equalização quanto a parte de personalização de botões. Gostei bastante. Som, gostei. Além da parte sonora, outra parte aqui que eu tô com interesse em testar esse bonitão aqui é a captação de áudio ao microfone, que inclusive no AirPod falso é o calcanhar de Aquiles, o microfone é horrível. Então eu vou fazer um teste com esse daqui, deixa eu colocar aqui e vou ligar o gravador, né, que é pra gente recordar uma parte do som, e aí eu vou falando um pouco e tal. Pronto, já tá recordando aí. E eu vou falar um pouco aqui sobre o que vem na embalagem do produto, não que eu já não tenha falado antes. Mas tem uma questão aqui que eu gosto de deixar, que é a parte de bateria. Esse rapaz aqui, ele tem uma bateria de 600 mAh. Isso aqui, segundo o fabricante, é o suficiente para 17 horas de música no homem médio. Então parece ser um ótimo volume. O carregamento dele é USB tipo C, né? Esse daqui. Mas, como sempre, é recomendado que não se utilize fontes de carregamento de alta potência, porque isso é prejudicial. E apesar disso, mesmo numa carga normal, o fabricante ele indica que esse fone aqui, para 10 minutos de carregamento, ele te dá 1 hora de música contínua, o que é muito bom, muito interessante. Essa parte de bateria é bom também ressaltar. Então agora, vamos ver aqui como é que ficou, né? Pronto, galera, gravação feita, vocês já viram, né? Porque lá atrás eu substituí o áudio da gravação do microfone aqui pelo áudio original desse garotão aqui. E, velho, eu achei bom. Você considerando que isso aqui fica um tanto longe da boca, e o som dá pra poder escutar com certa clareza o que eu tô falando. Não é o som mais alto do mundo, não é exatamente... É um som até limpo. Eu achei limpo porque aqui tem um ventilador ali que faz um pouco de barulho, né? Porque aqui é um forno. Aqui é muito quente.
Então eu tenho que botar um ventilador e aí aqui dá pra tratar direitinho, mas aqui, falando ao vivo, nem sempre fica bom. Eu achei que deu pra entender numa boa ali o que eu falei. Ficou um pouco baixo? Ficou. Mas nada que fique inaudível, deu pra poder ouvir super bem. É diferente, por exemplo, do microfone do celular, que eu posso falar com a boca encostada nele e aí com o volume no médio eu já consigo ouvir tudo bem. Não, aqui eu tive que aumentar o volume, coloquei no máximo, mas com o volume no máximo, até um pouco abaixo disso, consegui ouvir super bem o que foi que eu falei. Então, eu não digo que é o melhor microfone do mundo, não é, mas está longe de ser o pior. É um microfone bem mediano e pela faixa de preço dele, convenhamos que está muito bom. E sinceramente eu recomendaria tranquilamente esse fone para alguém que fosse comprar, pela média, claro, do que o pessoal compra, né? Tem muita gente que inclusive trabalha com música e ouve o som dos AirDots e fica impressionado. Esse som aqui com certeza é melhor. Eu gostei demais, gostei bastante mesmo. Então galera, se você tem interesse nesse daqui, ou você tem algum tipo de dúvida, comenta aqui embaixo. Se você quiser adquirir um desse por importação, pagando um pouco mais barato, tem um link também aqui na descrição do vídeo. Então você pode dar uma passada lá, que vai ter o link para você acessar, ver se tá bom para você o preço e tal. E comenta aqui embaixo, já vai logo também dando aquela lascada no like no vídeo, que é coisa boa também. E eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força e até a próxima.